Olá pessoal, aqui é o Felipe Portal e vamos lá então gravar mais uma dica para o Enem. Então tá, vou falar agora de instrumentos de medição. Então basicamente nós temos dois tipos de instrumento. Nós podemos ter um amperímetro ou um voltímetro, certo? Mas a principal coisa que nós temos que ter em mente é como é que nós utilizamos eles. Então tá, então o amperímetro ele é utilizado para medir a corrente que está circulando no nosso circuito, certo? Então, como a gente mede a corrente, então a corrente tem que passar por dentro dele. Então, vou botar aqui, ó, nós temos que ter a corrente passando aqui por dentro dele, certo? Vou botar aqui, ó, vamos botar o seguinte, ó. Aqui, ó, aqui está o terminal dele, ó. Tem que passar por dentro dele, certo? Então, se ele tem que passar por dentro dele, este instrumento vai ficar sempre ligado em série com o que a gente quer medir. Enquanto o voltímetro, a gente vai ter que medir, então vai ficar em paralelo, porque ele mede a diferença de potencial. Então, é a diferença de potencial, o que a gente faz? A gente mede entre as duas extremidades. Por exemplo, na nossa tomada, tu vai ver, tem um plug, normalmente tem duas flechas. Tem a terceira, o pino, que é o pino de aterramento, certo? Mas os outros dois é o que fica a alimentação. Então, é sempre entre os extremos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Quando nós quisermos medir, então, alguma coisa, nós vamos colocar entre os terminais. Então, tá. Então, vamos analisar esse circuitinho aqui simples. Vamos supor que nós temos uma lâmpada, a geladeira e uma televisão aqui, certo? E nós queremos, então, medir, então, quantos volts tem aqui na lâmpada, certo? Como é que eu faria, então? Para medir a tensão, eu tenho que usar então um voltímetro, e o voltímetro a gente liga entre os terminais. Então, quais seriam os terminais? Nós temos, por exemplo, um terminal aqui e o outro terminal da minha lâmpada aqui. Então, nós teríamos que ligar, então, ó, entre os terminais. O meu voltímetro, então, ficaria ligado desta forma, certo? Sempre entre os terminais. Agora vamos supor que eu queira medir qual é a corrente que circula aqui na minha geladeira. Então a corrente nós temos que ligar, a corrente que circula aqui tem que passar por dentro do meu amperímetro. Então tá, então a gente vai ter que desligar ele aqui e tem que colocar ele ali, ó. Porque a corrente que entra aqui vai passar por dentro, vai passar por aqui e vai sair aqui a minha corrente, ó. Certo? Então, a corrente tem que passar por dentro, enquanto que o meu voltímetro é sempre entre os terminais. E se nós quiséssemos, então, calcular então, a corrente total do meu circuito? Então, ó, a corrente que entra aqui, ó, ele vai vir para cá, vai se dividir para cada um. Então, a corrente total eu vou ligar ou aqui embaixo, porque a corrente que entra é a mesma que sai. Então, por exemplo, nós poderíamos, então, colocar aqui, ó. Porque daí a corrente que entra aqui vai sair aqui. Vamos chamar de linha aqui porque é diferente desse I aqui. Então a corrente que entra aqui, ele vai se dividir em cada um. Certo, pessoal? Então, instrumento de medida, então vai ser sempre assim. Amperímetro, tu liga em série com o que tu quer analisar. E o voltímetro em paralelo. Certo, pessoal? Então tá, era isso. Então, um forte abraço e até mais.